Fala, meus amigos, guerreiros. Hoje é o primeiro vídeo a introdução e tirando algumas dúvidas sobre o Kung Fu. No caso, para que eu possa ensinar vocês e comece a ensinar o estilo Shaolin do Sul, os Taolus, Katis, as movimentações. São 15 exercícios também para mobilidade, flexibilidade e aquecimento, que ensinam as bases, a estrutura de defesa e ataque. Eu preciso primeiramente que vocês entendam algumas coisas sobre o Kung Fu, que vai ajudar bastante. Sobre justamente hoje, na questão do quesito guarda, a primeira guarda que é a mão na cintura que usa tradicionalmente no Kung Fu, eu vou explicar o porquê, e como fazer uma base Mapu correta, tá bom? Mapu, Mabu, é a base do cavalo, tá bom? Primeiramente, a mão na cintura. Quando você eleva a guarda aqui, ó, a mão ela está firme, não rígida. Por quê? É a mesma coisa que a primeira guarda. O que a primeira guarda faz? Ela faz com que nós possamos entender a estrutura marcial e o enraizamento da arte. O que acontece? Quando você faz a primeira estrutura de guarda, pensa bem nisso. Tudo que é difícil se eleva para o topo. Então você começa na raiz, a estrutura da árvore, quem tem acompanhado os vídeos, subindo para a estrutura das folhagens e tudo mais. Aí fica aquela questão bonita, mas com a raiz firme. Quando você faz, primeiramente, a sua guarda, aqui, ó, que seria mais ou menos na altura do umbigo, né? Mais ou menos aqui, ó, cintura. Do Wing Chun é mais para cima, aí já são outros detalhes. Aqui nosso é na altura da cintura, mais ou menos, né? Próximo ao umbigo. Não, a mão é firme, porém não rígida. Você já estrutura bastante aqui. Cotovelos não são assim, são para dentro, porque isso fortalece bastante a questão que você vai precisar para fortalecer também. Para você ver que quando você pratica o Kung Fu e quando você está com a mentalidade cansada, o corpo cansado, quando você percebe que você tem que segurar a sua primeira guarda aqui, rapaz, isso aqui fortalece muito o mental e o físico. É uma coisa boba, mas mantenha aqui firme, concentrando. É a primeira guarda sua. Voltando, quando você estrutura a sua guarda, fecha, tá vendo? Contraída. E você faz a movimentação de soco, é um detalhe muito importante. Por quê? Imagina você aqui, quando você aprende a segurar a sua guarda aqui para os ataques, seja qual for os ataques que você desferir, pensa bem, com aqui a mão na guarda e você tendo que socar e voltar rápido para cá, imagina você dominando isso e depois você tem isso aqui que já está na altura do rosto para o ataque e defesa. Então, a partir do momento que você treina aqui de baixo e consegue ir e voltar certinho com os ataques, as defesas e voltar para a cintura, que é a sua primeira guarda, eu garanto para vocês, isso estrutura muito bem o Kung Fu no enraizamento do que precisa para a marcialidade e o tradicionalismo. Quando eu falo em tradicionalismo no Kung Fu, treinar o tradicional, você tem muito termo mental e físico, e espiritual principalmente. E eu garanto para vocês, não é uma arte marcial ultrapassada não. Ela é muito além do seu tempo. É porque as pessoas não têm, vamos dizer assim, tem preguiça de treinar. E isso faz com que elas não entendam e precisa de muito treino mesmo para você dominar. Mental, físico e espiritual. O que acontece? É isso. Então, guarda, você estrutura bem, postura, abdômen firme, né? A mão aqui. Só que sempre visando isso. O ataque.
Tá vendo? Eu estruturo tudo. Para quem tem acompanhado, a explosão passa pela base, que é um caminho, e faz com que ela exploda. Isso vai fazer a sua estrutura marcial ficar firme, flexível, com uma desenvoltura absurdamente incrível. Logo no canal eu posto, tem pessoas pedindo já para eu começar a treinar com algumas pessoas no canal, vai ter convidados. Como eu já falei, o canal é novo, então tem que convidar as pessoas, tem que ter o tempo meu, né? Que eu não sobrevivo do treino, eu treino porque eu gosto muito. E se um dia eu tiver essa chance, agradeço, né? Voltando. Agora, para quem entendeu a estrutura da primeira guarda, ela é uma estrutura enraizada para você manter. Quando você está fazendo os catis, sempre você vai perceber que a mão no soco ela volta para cá, independente da base que você esteja fazendo. Agora, a base Mapu, que seria a primeira base. Pensa no termo academia. Quando você começa a fazer, você não já vai fazer o afundo, que é o agachamento com uma perna. Ou outros agachamentos, né? mais evoluídos assim, né? Para quem está treinando mais tempo. O Mapu seria o agachamento normal. Você usa as duas pernas e os próximos passos e as próximas bases vão ser treinadas individualmente a partir do momento que você consegue se fortalecer, né? A questão do Mapu, é muito importante isso. A junção da perna e a contagem até o número 4, aqui ó. 1, 2, 3, 4. Normalmente já é o seu Mapu. Pés pouco para fora, igual um agachamento, pouquinho, para quem não tem muito alongamento. A base ela não deve ser forçada muito, ela deve ser treinada com flexibilidade, dinâmica e tudo mais, para que não force. Você faz aonde o seu quadril encaixe nessa posição de contagem até 4. Lembrando, é muito importante que você dobre um pouco, né? Pouca coisa, para que você possa fazer a contagem e a sua base firme. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui. O que acontece? Não é um agachamento, o glúteo não fica assim. Ele é a sua pelvis, ela tem que ir para frente, tá vendo? Quando eu faço essa movimentação, eu contraio todo o abdômen, jogando o quadril para frente. O Mapu é isso. A sua estrutura fica muito forte, um enraizamento, a estrutura da sua capacidade. Essa é a primeira dúvida que deve ser esclarecida, acima de tudo, para que vocês consigam entender o Kung Fu. Hoje esclarecemos sobre a estrutura da primeira guarda, para que ela se transforme em qualquer guarda que você quiser, e a estrutura de agachamento, para que você consiga enraizar isso tudo. Se for fazer algum exercício, eu já passei no canal os exercícios, os primeiros vídeos sobre agachamento, sobre socos no Mapu, para que vocês fortaleçam isso. Hoje, se quiser fazer, faça um exercício depois do seu treino de normal, de artes marciais, a calistenia. Você pode fazer uma estrutura isométrica sobre o Mapu quando estiver bem aquecido, e uma estrutura de socos, né? Que vai ajudar bastante você a desenvolver isso. Seria a contagem de aqui ó, 1, 2, 3, 4, baixou na base, lembrando que o soco vem à frente, estruturou, peito à frente, abdômen contraído e socos. 1, 2, 3, 4, 5. Experimenta fazer isso depois de uma sessão de flexões, qualquer uma. Eu costumo usar a aberta para ir para as fechadas, a mesma coisa do agachamento. Usa a estrutura aberta do agachamento, fechada, mesma coisa para qualquer exercício, costas também, que eu vou detalhar bastante aqui no canal. Primeiramente, essa é a primeira dúvida, vai ficar na playlist sobre estilo Shaolin do Sul, Kung Fu, para que vocês possam entender cada vez mais e desenvolver. Muito obrigado.